Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades e sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Mas Ele nos dá a oportunidade de pedir. Esse Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Estamos aqui porque Ele conhece todos os nossos pensamentos e manda a palavra na hora certinha para que nós venhamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Você entra com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID, na mesma fé, na mesma concordância. Se chama no ID. Quando você crê, você acredita, você fala, eu vou me inscrever no canal da serva, porque eu sei que a palavra é viva e eficaz. Eu sei que a serva está orando pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus projetos. E juntinhos somos mais fortes. Porque o Senhor envia uma intercessora para todos nós em nome do Senhor Jesus. Você ora pela minha vida e eu oro pela sua vida em nome de Jesus. E aí nós prosseguimos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E já apresentei suas orações, suas petições ao Senhor. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle, estamos certinho, que estamos no caminho certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra que o Senhor trouxe ao coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção que esta palavra vai falar ao coração dos meus irmãos. Porque a palavra do Senhor, quando nós escuta a palavra, quando nós ouve a palavra, coloca nos nossos corações como um diamante, toma posse, recebe a palavra. Meus irmãos, isso é sério. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece tudo. Se você receber esta palavra, que vai falar o seu coração, Deus vai entrar com proeza e maravilha, acredite. Porque a palavra dele é vida e eficaz. Em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra, em nome de Jesus? E hoje nós vamos para Daniel, capítulo 9, versículo 3. E o refrão da palavra fala assim, é o que vai falar na palavra. O grande valor do jejum na vida do povo de Deus. Meus irmãos, o jejum e a oração não tem receita melhor do que essa na nossa vida. E não há um gigante que fique de pé. Vamos aprender mais um pouquinho aqui na faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos para Daniel capítulo 9, versículo 3. Versículo 3 vai falar assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos em jejum e panos de saco e cinza. Olha aí, forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Vamos entrar aí com muita fé, não deixe ninguém tirar seu foco não, porque isso é muito importante em nome do Senhor Jesus. Amém? Revela o valor do jejum na vida de Daniel. Na Bíblia é destacada a grande importância do jejum entre o povo de Deus e o seu efeito positivo na vida das pessoas. Grandes líderes e grandes homens de Deus obtiveram grandes vitórias por meio do jejum. O jejum provoca uma reação divina benéfica em favor dos penitentes
Em Esdras, capítulo 8, versículo 21, vimos o sacerdote Esdras apregoando um jejum ao Senhor para obter uma jornada feliz para ele, o povo e seus filhos, e provável que Moisés tenha sido o homem que mais jejuou na Bíblia. Acredita-se que Moisés tinha jejuado cerca de 80 dias e 80 noites. Meus irmãos, é forte, hein? Estou arrepiada aqui. O Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho? Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, lemos que ao subir ao monte para receber as tábuas da lei pela primeira vez, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Porém, quando desceu do monte e encontrou o povo pecando, Moisés subiu ao monte pela segunda vez e lá permaneceu mais 40 dias e 40 noites em jejum. Deuteronômio capítulo 9, versículo 18. Se Moisés não se alimentou no intervalo entre a primeira descida do monte e a segunda subida ao monte, resolvendo prolongar por mais 40 dias o jejum, ele pode ter jejuado 80 dias e 80 noites. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 até o 18. Cientificamente, não há explicação para tão extenso jejum. Entretanto, para Deus tudo é possível. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Olha aí. Aqui, a Bíblia está falando que Moisés, jejuou 80 dias e 80 noites. Por quê? A primeira vez que ele subiu ao monte, ele ficou 40 dias e 40 noites. Depois ele desceu e ele viu o povo pecando, o povo que ele deixou lá embaixo, ele viu pecando. Aí ele quebrou as tábuas com os 10 mandamentos e subiu de novo. E passou mais, então ele não se alimentou. Então ele passou mais 40 dias e 40 noites. Então significa que ele jejuou 80 dias e 80 noites. Forte, hein, meus irmãos? Essa história aqui, para você ver o poderio do jejum e da oração. Vamos prosseguir para nós entender em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se Moisés não se alimentou, repetindo, no intervalo entre a primeira descida do monte e a segunda subida ao monte, resolvendo prolongar por mais 40 dias o jejum, ele pode ter jejuado 80 dias e 80 noites. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 até o 18. Cientificamente não há explicação para tão intenso jejum. Entretanto, para Deus tudo é possível. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Outras pessoas também fizeram extenso jejum
na Bíblia. O profeta Elias jejuou por 40 dias. O profeta Elias jejuou por 40 dias. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, o profeta Daniel fez um jejum parcial de 3 semanas. Aleluia. Em Daniel capítulo 10, versículo 1 e versículo 3, e Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, é dito que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Deus atentou para o jejum de Josafá e pelejou por Judá, voltando-se contra os seus inimigos. Olha aí, quando Josafá jejuou, Deus veio socorrer. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, porque ele orou e jejuou, buscando a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. Atentou para o jejum de Josafá e pelejou por Judá, voltando-se contra os seus inimigos. Em Esdras capítulo 8, versículo 21, o sacerdote Esdras escreveu: então apregoei ali um jejum junto ao rio Avã para os humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Ele pregoou um jejum pelos filhos, pela toda a fazenda que ele tinha. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Em Salmo 35, versículo 13, o salmista diz: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era panos de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Olha aí, forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Isso aqui é um ensinamento para conosco, para que nós venhamos. O Senhor está chamando a atenção, a nossa atenção aqui, meus irmãos, para nós jejuar. O segredo é jejuar e orar. Aqui ele está dando o testemunho do povo do passado, dos profetas que orava a Deus e Deus revogava a favor deles. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Em Daniel capítulo 9, versículo 3, o profeta Daniel, praticante do jejum, disse: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, em jejum e panos de saco e cinza. Olha aí, forte, hein? Glória a Deus. Em Joel capítulo 1, versículo 14, o profeta Joel escreveu: santificai um jejum, apregoai um dia de propiação, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Joel, ele ensinava o povo a jejuar. Glória a Deus, aleluia.
Em Joel capítulo 2, versículo 15, o profeta Joel ainda diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, programai um dia de propriação, proibição. Programai um dia de proibição. Olha aí, forte, hein? Em Joel capítulo 3, versículo 5, lemos que os homens de Nínive creram em Deus e programaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha, e Nínive foi salvo. Glória a Deus, aleluia, porque eles ouviram a palavra de Jonas, que Jonas levou a eles, a palavra de Deus que Jonas deu em Nínive. E eles ouviram a palavra do Senhor, e o Senhor se arrependeu do que ia fazer e salvou toda aquela cidade, aquele povo, em nome do Senhor Jesus. Aqui, porque eles se arrependeram, jejuaram, oraram e se vestiram de pano de saco. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, o Senhor está trazendo para conosco, para hoje, para esses dias, para que nós venhamos ficar em oração, em jejum, e vestir pano de saco aí pelo nosso Brasil, porque não está sendo fácil não. Então nós temos que se levantar, clamar a Deus, buscar em jejum e em oração, para que o Senhor venha salvar o nosso país, a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos prosseguir para nós entender mais um pouquinho, em nome de Jesus. Aleluia. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus encorajou os seus discípulos e jejuarem, afirmando que algumas castas de demônios só são vencidas com jejum e oração. Olha aí, eu vou repetir aqui mais uma vez, meus irmãos, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus encorajou os seus discípulos a jejuarem, afirmando que algumas castas de demônios só são vencidas com jejum e oração. Não é de qualquer jeito não, olha aí. Nós temos que, para orar por pessoas demoniadas, nós temos que vestir de saco, jejum e oração. Glória a Deus, aleluia. É forte, hein, meus irmãos? Porque se nós não fizer isso, pode orar em cima que não sai, se você não estiver preparado espiritualmente. Glória a Deus. O Senhor está nos ensinando, nos exortando aqui, meus irmãos. Vamos para a conclusão da palavra. Conclusão. O jejum é um aliado poderoso da oração para vencer qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Na Bíblia vimos Deus mudando circunstâncias aparentemente irreversíveis de pessoas e nações inteiras que se dispuseram a jejuar ao Senhor. Olha aí, meus irmãos, entendeu que forte? Vou repetir, meus irmãos, bem para meus irmãos entenderem. O jejum é um aliado poderoso da oração para vencer qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Na Bíblia vimos Deus mudando circunstâncias aparentemente irreversíveis de pessoas e nações inteiras que se dispuseram a jejuar ao Senhor. Forte, hein? O Senhor mudou nações
e pessoas com jejum e oração. Até aqui. Esta palavra é forte, hein, meus irmãos? Temos que andar assim. Você tem algo aí que tá difícil de resolver, de conquistar, de muitos anos que você tá querendo e não conseguiu ainda. Parece que tá tudo amarrado. Parece que não anda, não flui. Então, jejum por esta causa. Jejuma pelo teu casamento, jejuma pela tua vida espiritual, jejuma pela tua empresa, jejuma pelo teu ministério, jejuma pelo teu filho, jejuma pelo teu parente, jejuma por aquilo que você está almejando no seu coração, que está difícil. Uma cura, uma libertação, alguma causa na justiça, alguma doença ainda que os médicos não descobriu ou que te deu o resultado e você não foi curado, não foi liberto ainda. Jejuma por esta causa. Jejuma por salvação, cura e libertação da sua família. Jejuma por você ter um vício de cigarros, das drogas, de bebida. Então jejuma para que Deus te liberte por esta causa. Jejuma por esta causa, para libertação, cura e salvação. E você vai ver. Você tem que se esforçar. Às vezes a serva está orando aqui por todos aqueles que estão pedindo oração, ou que aqueles que falaram assim: pastora, Deus cura. Tem cura por vício das drogas? Tem. Você que está orando pelo seu filho, pelos seus familiares, por vício das drogas, da bebida, jejuma por esta causa. E você vai ver, o Senhor vai revogar. O Senhor revogou nações, povos. Senhor, você está ouvindo a palavra? Ouça mais uma vez com atenção. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. E faça essa aqui é a receita. Tem muita gente nesse canal que está precisando ouvir essa palavra. Meus irmãos, não é fácil. Mas para nós conseguir alguma coisa, nós temos que pegar a receita de Jesus, porque não tem como dar errado. Às vezes você vai ali, pede um conselho para uma pessoa, às vezes você vai ali, vai em outras religiões, pedir socorro, mas a receita está aqui. Faça sem medo. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Sem medo. E você vai ver o que vai acontecer. A luta vai vir, a batalha vai vir. Você pode ter na certeza que o inimigo não quer que você seja liberta, sua família liberta, seu casamento abençoado, sua família abençoada. O inimigo não quer o seu ministério abençoado, seus projetos abençoados por Deus. Ele não quer. Ele sabe que o jejum e a oração vai te livrar, vai te defender e você vai ser liberto. Tudo aquilo que você está precisando aí está amarrado. Mas você tem que ser vencedor. Com Jesus nós somos mais do que vencedor. Ele está te dando essa garantia. Que ele se quebranta o coração. Quando você, toda casta de Satanás só sai com jejum e oração. Você ouviu a palavra? Então é isso aí, meus irmãos. Essa é a receita. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie, abençoe, não olhe a quem. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Nós fiquem em oração, porque a serva fica em oração por todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, ou que foi enviado o canal. Tem pessoas que às vezes, mas não é crente, não é para pessoas que precisam ser salvas, curadas e libertas. Aleluia! Você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho, você Deus e você é um particular com Deus. Coloque ele como seu melhor amigo.
Fala, Senhor, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Eu reconheço. O Senhor é o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Jorrou aquele sangue tão precioso na cruz, por mim, ainda pecador, por a minha família. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. O Senhor já vai tirar esse fardo pesado, você vai sentir um refrigério, o Espírito Santo vai te abraçar. Você não sabe a importância, o valor que tem uma vida para o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? O convite também é para aqueles que saíram da presença do Senhor. O Senhor está falando, volta filho, enquanto é tempo. Eu já estou nas portas batendo. Aquele que abrir, eu entro e ceio. Mas prepara a sua casa para receber o grande e o precioso Rei. Aleluia! É espiritual, é em espírito. Amém? É em espírito. Confie. Ele vai entrar e ceiar. Você vai sentir a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Eu vou ter uns testemunhos para contar, meus irmãos. E eu vou contar. Qualquer hora dessa eu vou contar os testemunhos que aconteceu. Quando você convida o Senhor para entrar na sua casa e sentar na mesa. Você tem que preparar uma mesa linda. Mas linda mesmo, não é de qualquer jeito. Não é para mim nem para você. É para Deus. Você tem que preparar uma mesa para Deus. Aleluia. Eu vou contar esse milagre, essa bênção. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Creia, acredite, tenha fé. Não esqueça de deixar o seu like. E se você que não é inscrito, se inscreva no canal da Serva. Abençoa aí a obra do Senhor. E o Senhor vai preparar o seu galadão em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.